今からおよそ45億年前、誕生したばかりの太陽系です。Há 4 bilhões e meio de anos atrás, acabou de se formar o Sistema Solar, onde havia somente gases e poeira, os quais formavam pela atração gravitacional de pequenas partículas os protoplanetas, ou planetas primitivos. Ainda não existiam os planetas e o Sol. やがて惑星の種、原始惑星が作られます。そして太陽系の惑星の運命を Houve eventos que determinaram os destinos dos planetas e os seus respectivos meio-ambientes. Esses eventos ficaram conhecidos como impactos gigantes. この衝突が地球など惑星を作るだけでなく、その後の環境まで決定することが分かってきました。さらに去年話題になった冥王星。 Plutão, que foi alvo de atenção no ano de 2015, apresenta marcas que são vestígios de impacto gigante. Vamos conhecer o processo de nascimento dos planetas. 惑星が誕生するプロセスに迫ります。Aqui no estúdio tem vários planetas girando. Isso aqui é a maquete do Sistema Solar. Ele simula o movimento dos planetas. Nós vamos estudar hoje sobre os grandes impactos que originaram os nossos planetas, que é conhecido como impacto gigante. Deve ser um grande impacto de proporções inimagináveis. Quando a gente fala de impacto gigante, logo lembramos do impacto que gerou a Lua, mas trata-se de uma colisão dos corpos gigantescos que acontecia repetidamente na época em que foi formado o Sistema Solar, há 4,5 bilhões de anos atrás. Não é um impacto de uma única vez. O impacto gigante aconteceu várias vezes formando os planetas. Os planetas foram formados pelo impacto gigante. Vamos ver como está a situação do nosso Sistema Solar atualmente. Temos 3 grupos de planetas no Sistema Solar. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte formam o primeiro grupo de planetas rochosos. O segundo grupo é o de gigantes gasosos, que é formado por Júpiter e Saturno. O terceiro, no lado externo, é formado por Urano e Netuno, e são formados por gelo. Cada um tem sua particularidade. Desses 3 grupos, o que mais sofreu os impactos gigantes foi o do primeiro grupo de planetas rochosos. Nesta área, existiam muitos pequenos corpos celestes que serviram como matéria-prima para a formação dos planetas. São estes planetas primitivos antes da formação dos planetas atuais. Existiam entre 10 a 20 planetas primitivos, e estes planetas repetiam as colisões e agrupamentos que consequentemente formaram os atuais planetas Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então a Terra foi formada pela colisão desses pequenos planetas? Agora estamos conseguindo entender como foram formados. Universidade Industrial de Tóquio, cidade de Tóquio, bairro de Meguro. O Sr. Genda colocou em disposição 16 planetas primitivos ao redor do Sol, e ele fez a simulação das colisões e batimentos entre eles. O círculo está representando a órbita dos protoplanetas. Com o decorrer do tempo, o número de corpos vai diminuindo e aumentando a massa dos corpos.
原子惑星が衝突、合体して一つ一つが大きく成長しているのです。 E finalmente se formaram os 4 planetas. E são esses os atuais: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Ele repetiu várias vezes a simulação, variando gradativamente. Como consequência, descobriu-se que as colisões eram mais suscetíveis no centro que nas bordas. Conforme se observa, os protoplanetas estavam muito congestionados. E assim sendo, os protoplanetas geram agrupamento por colisão. Isso é chamado impacto gigante, que a partir de agora vamos chamar de IG. Devido ao IG, os planetas vão crescendo cada vez mais. Em quaisquer circunstâncias, acontecem menos colisões nas bordas e mais no centro. Aí formam-se os atuais planetas conhecidos. No centro, quando falhar a colisão de um lado, como existem corpos nos dois lados, a probabilidade de aglutinação torna-se mais alta. Quando cresce a massa, aumenta a gravidade. Assim, vai aumentando a atração de outros corpos e crescendo gradativamente. O nascimento da Terra foi consequência de 5 impactos gigantes aproximadamente. No lado externo, quando falha de um lado, não existe outro lado, o número de colisões é menor. Por esse motivo, Mercúrio e Marte não cresceram como Vênus e a Terra. E assim, acredita-se que foram formados os 4 planetas atualmente conhecidos. Então os planetas foram formados com a repetição de várias colisões. A Terra se formou porque estava num local adequado de colisão. Eles estavam no local ideal. Agora vamos ouvir a explicação do professor Genda. Por que estamos estudando o impacto gigante? Temos 2 motivos para estudar os impactos gigantes. Primeiro, para saber como se formou a Terra. E o segundo motivo seria saber a origem da Lua. O Senhor disse que inicialmente tinham 16 protoplanetas, mas podia ter havido mais ou menos... Podia ter havido 10 ou 20, mas para se formar 4 planetas atuais, o ideal seria o número 16. Quando há impacto, nós imaginamos uma grande destruição. Mas por que vai crescendo o planeta? Realmente existe uma deformação na hora do impacto, mas a gravidade remodela para o formato esférico. No programa anterior, mostramos a colisão de um corpo com Mercúrio. Nessa colisão, como ficou a simulação? Nessa colisão, os corpos estão em altíssima velocidade e são raspadas e arrancadas as superfícies dos corpos, permanecendo o núcleo metálico do planeta. Houve vários grupos de planetas, mas existiu também impacto gigante nos outros grupos, além do rochoso.
Esse corpo celeste terá que ter mais de 10% da massa do planeta colidido. Longe do Sol, a quantidade dos protoplanetas era menor e, por isso, a incidência de impactos gigantes também foi menor. だいたい本体の質量の 10% 以上のものがぶつかってくるとジャイアントインパクトって呼びます。巨大ガス惑星ができたような太陽から遠いところはですね、あんまりたくさん原子惑星ができないので、ジャイアントインパクトもあんま起きなかったと考えられています。そうなんですか。はい。E no caso do grupo dos planetas de gelo? No grupo dos planetas de gelo, os dados são escassos e não podemos afirmar muita coisa. No entanto, existe uma prova de impacto gigante além do grupo dos planetas de gelo. É esse. 冥王星ですかね。 Esse aqui é Plutão. Encontramos marcas em Plutão através da sonda New Horizons ano passado, quando se aproximou do planeta. O que mais chamou a atenção foi a marca de um grande coração branco no equador de Plutão. E, ao lado do coração, uma enorme mancha marrom que foi denominada Grande Baleia. Acredita-se que essa baleia marrom é uma prova do impacto gigante. A cor marrom da baleia chamou a atenção do professor Sekine. 惑星の地表面で茶色い物質っていうのはいくつかあるんですけれど、代表的なものは有機物。 Só que no caso de Plutão, como a superfície é constituída de crosta de gelo, a alteração química do ferro seria improvável. Por eliminação, deve ser material orgânico. O professor Sekine acredita que na superfície de Plutão houve uma reação química entre matéria orgânica que deu origem à cor marrom. Ele simulou em laboratório a reação entre duas substâncias que são materiais abundantes na superfície de Plutão. たくさんある物質です。これをオーブンで加熱します。 Esquenta-se essas substâncias no micro-ondas. O professor Sekine foi variando o tempo e a temperatura para se aproximar o máximo da cor da baleia. Aumento de temperatura até 50 graus Celsius. Incremento de temperatura durante 3 dias. Incremento de temperatura durante 2 semanas. Incremento da temperatura durante 1 mês. A partir daí, ele deduziu o tempo e a temperatura para formar uma coloração idêntica à da baleia. Durante mais de 1 mês, com a temperatura de 50 graus Celsius, a cor se apresenta mais próxima à de Plutão. A marca de baleia de Plutão indica que existia um mar de líquidos superaquecidos em grande escala. A temperatura da superfície de Plutão é de menos 200 graus Celsius. Para passar dessa temperatura de menos 200 graus Celsius para mais 50 graus Celsius, durante 1 mês ou mais, só podia ser IG.
O professor Genda fez uma simulação a partir desse resultado do laboratório. Aqui estão os resultados. Estamos vendo os dois corpos de cima. O maior é Plutão, o menor tem 30% da massa de Plutão. Olhando de cima, o corpo está raspando a superfície de Plutão. Esta é a simulação vista de perfil. No local do impacto, pode-se ver um aumento de temperatura de 30 a 70 graus Celsius. Acredita-se que o gelo da superfície de Plutão derreteu com o IG e reagiu com a matéria orgânica, formando a cor marrom da baleia. Quer dizer que aquela baleia é marca do impacto? Em todo IG, deixa-se a marca? 一時的に溶けちゃったってなんか面白いですね。ジャイアントインパクトって起きたらああやって痕跡が残るものなんですか？残ってくれると嬉しいなというか。 Se deixasse, seria muito bom. Mas no caso da Terra, como existe o movimento de tectônicas da placa, não é possível observar a marca. Como Plutão é um planeta muito pequeno e muito antigo, a observação dessas marcas é mais fácil. Em Plutão existe o satélite Caronte. A relação entre Plutão e Caronte é semelhante à relação entre a Terra e a Lua. Então, estudando essas relações, pode-se entender a origem da Lua. 今見ていただいたようなジャイアントインパクトでカロンっていう衛星も作ることができます。これ非常に地球と月に大きさの関係がよく似てるんですね。なのでですね、冥王星とカロンの関係をですね、詳しく調べることによってですね、地球と月の関係っていうのもですね、詳しく調べることができると考えています。冥王星もジャイアントインパクトを繰り返して大きくなっていったんですか？ Houveram impactos gigantes em Plutão e nas suas vizinhanças, e temos a seguinte informação: existe, além da órbita de Plutão, uma faixa chamada Cinturão de Kuiper. Então, acredita-se que tenha havido vários impactos gigantes nesse cinturão, só que atualmente não existem muitos corpos para impactos gigantes. Conseguimos dados de que houve muitos impactos gigantes neste cinturão de Kuiper no passado. ですので、冥王星もですね、そのカイパーベルトの氷の材料をですね、たくさんこう集めてできたという説もあります。ただ現在のですね、カイパーベルトは天体がですね、そんなにたくさんないので、それほど頻繁にジャイアントインパクトが起きたとは考えられていません。 でこのカイパーベルトは意外とですね謎がたくさん残ってるんですが、このカイパーベルトでもジャイアントインパクトが起きたのではないかという可能性を示すデータが去年観測されました。太陽系が誕生した頃、カイパーベルトでジャイアントインパクトは起きていたのか。去年大きな発見をした天文学者のセイン・キュリーさんです。 キュリーさんが注目したのは地球から近い距離にある太陽によく似た恒星です。 Ele observou uma estrela próxima da Terra. Até hoje continuam surgindo cada vez mais dentro da Via Láctea estrelas semelhantes ao Sol. Se você conseguir observar uma estrela parecida com o Jovem Sol, pode entender como os planetas são formados. Ele fez uma observação com um telescópio localizado no Chile. Interrompendo a luz do centro da estrela, podemos observar ao redor. 中心にある星の光を遮ることで、周囲にあるより暗い天体を探します。
O que o astrônomo focou foi uma das jovens estrelas da constelação de Centauro, que tem apenas 17 milhões de anos de nascimento. Se compararmos com o nosso Sol, é recém-nascida. 誕生して1700万年45億歳の太陽に比べたらまだ生まれたばかりの星です。 Bloqueamos a luz do centro da estrela, e quando vi essa imagem, pensei ter visto algo em formato de disco. Talvez fosse um simples nariz, mas continuei pesquisando. Aí então, consegui essa imagem. Eu não consegui acreditar que encontrei uma coisa tão impressionante. Esta foi a imagem que Curie obteve. Observe essa parte da imagem. De certa distância da estrela, forma-se um disco de protoestrelas. O tamanho desse disco tem o mesmo diâmetro do cinturão de Kuiper. É como se estivéssemos observando a época do nascimento do nosso sistema solar. Se você analisar mais ainda as imagens, está brilhando muito mais intensamente do que o nosso cinturão de Kuiper. Aí constatou-se que lá tem 10.000 vezes mais corpos. Nosso cinturão de Kuiper antigamente tinha muitos materiais para a formação de planetas do que hoje. Surgiu essa probabilidade. Então houve vários impactos. Ainda não temos um número suficiente de dados sobre o impacto gigante, mas acredita-se que houveram vários eventos. Como foram crescendo os corpos, talvez tenha acontecido isso ao redor de outras estrelas e outros planetas. Podemos definir se o maior mistério que é o Sistema Solar e a Terra seria um caso raríssimo ou bastante comum. ですので太陽系や地球がですね特別な存在なのかそれともありふれた存在なのかっていう最大のですね謎に迫ることができると考えています。 O impacto gigante também influencia no meio ambiente. 実はジャイアントインパクトが惑星の環境も決めてるということが分かってきたんですよ。生命であふれる惑星。 E no caso dos outros planetas, como seria? Existem diversos meios ambientes na Terra que são influenciados pelos IG. O que comprova isso é a inclinação do eixo da Terra. Essa inclinação de 23,4 graus é influenciada pelo IG. Graças a essa inclinação, temos as 4 estações definidas. E assim sendo, durante o verão, a incidência dos raios solares é maior e durante o inverno é menor. Existem 2 planetas cujos eixos de inclinação são muito peculiares: Vênus e Urano. A inclinação do eixo de Vênus é de 177 graus, praticamente vertical. Durante o ano todo, a incidência dos raios solares é igual, tanto no verão quanto no inverno. Portanto, lá não tem verão nem inverno. Enquanto que a inclinação do eixo de Urano é 98 graus, que é praticamente horizontal. Nesse caso, o ambiente fica infernal. Por exemplo, observe o lado direito do Urano. Durante o verão, a incidência solar será pertinente o dia todo.
Durante o inverno, não há incidência solar nenhuma durante todo o dia. しかし冬になると今度は一日中日が当たらないという極端な気候です。もし地球の自転軸が天王星のように横倒しだったとすると、 Se caso o eixo de inclinação da Terra fosse horizontal, durante o verão seria de 24 horas a incidência solar, e assim sendo, a água do oceano estaria fervendo. Por outro lado, durante o inverno não haveria incidência durante 24 horas, e a água do oceano congelaria, enquanto a temperatura ficaria abaixo dos 50 graus Celsius. Então, o que causou a atual inclinação da Terra? Qual foi o IG que causou essa inclinação? O professor Genda explicou que tiveram 5 impactos. A simulação mostra no primeiro impacto, a inclinação ficou em 63 graus. No segundo impacto, a inclinação não se alterou. No terceiro impacto, o eixo ficou na horizontal. No quarto impacto, o eixo ficou quase igual ao eixo atual. No quinto impacto, a inclinação do eixo ficou em torno de 23,4 graus. Quer dizer que o impacto gigante influenciou no meio ambiente? A probabilidade do primeiro impacto causar o eixo horizontal é muito alta. A inclinação como da Terra é muito rara. A probabilidade do eixo ficar vertical é 1 em cada 10 impactos. Se tivesse parado no terceiro impacto, então o eixo da Terra seria horizontal. A Lua foi formada em que impacto? Acredita-se que a Lua tenha sido formada no último impacto, no quinto. Por que no quinto? Se não tivesse sido no último impacto, a Lua teria sido arremessada para o espaço ou teria caído na Terra. Como existe a Lua ainda, supõe-se que tenha sido formada no último impacto. Nem sempre o impacto gigante forma a Lua ou um satélite. Tem vezes que forma e tem vezes que não forma. No caso do Vênus, podia ter havido um satélite ou uma lua. Talvez tenha havido uma lua em Vênus, mas que foi arremessada para o espaço devido à força do impacto.ジャイアントインパクトで月はできたかもしれないけど、どっかにすっ飛ばされちゃったんですよ。どっか行っちゃって、それがなんかまた地球にぶつかったりとか、あったかもしれないですね。5回のジャイアントインパクトでできた、なんか説得されちゃいましたよ。本当ですね。私たちがこうやって地球で生きてられるのもジャイアントインパクトの奇跡のおかげっていう感じですよね。ありがたやって感じですね。気がしました。源田さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではサイエンスゼロ、次回もお楽しみに。